Muito bom, muito bom. Vamos lá, então nós vamos começar com o Virasana. A gente se senta com as pernas cruzadas. Nós vamos aqui passar a perna esquerda por cima da direita. Nós vamos tentar colocar o dorso do pé no chão. Quando eu fiz essa posição da primeira vez, eu me lembro direitinho, meu pé não chegava no chão. E hoje eu sou muito feliz e contente, grato, que meu pé alcança o chão. Mas ainda assim, meus joelhos ficam bastante separados. Aí, veja lá, a Letícia, ela consegue juntar os joelhos, né? Então, assim, não use a minha demonstração como exemplo. Agora, para você avançar nessa posição, eu tenho uma dica que é a seguinte: se você levantar os quadris caminhando assim com a ajuda das mãos para frente, no ar a gente consegue juntar os joelhos, tá vendo? Porque muda o encaixe dos quadris. Aí você trava os pés no chão, segurando com as mãos em cima dos pés, né? E aí você tenta se sentar de volta sem separar os joelhos. Eu sinto muito esse alongamento do quadril aqui, essa musculatura acima do encaixe coxo-femoral. Então, eu não sinto incômodo, né? Porque, assim, à primeira vista pode parecer que tá esmagando tudo lá dentro, né? Não, eu não acho que seja esse o caso. Eu acho que é uma questão mais de mobilidade, flexibilidade mesmo. Agora, em geral, homens têm o corpo mais rígido do que as mulheres. Em geral, né? Em geral, as mulheres são mais flexíveis do que os homens. Então, 32. Daí eu tô aqui tentando manter esse encaixe, relaxando, acomodando o corpo. Então a gente pode colocar as mãos no chão ali na frente, respirar fundo, expirar e tentar deitar o tronco à frente, apoiando o queixo, a testa no joelho da perna de cima. E aos pouquinhos ir caminhando com as mãos mais para diante, exigindo mais desse alongamento dos quadris, mas tudo isso feito com muito, muito carinho. Feche os olhos um pouquinho, respire fundo. Existe um conceito, que é uma regra geral na execução dos asanas, e você deve localizar a consciência na parte do seu corpo mais solicitada. Então aqui você monta a posição num ponto de solicitação ainda baixo, um ponto de solicitação baixa. E você escaneia com o seu pensamento as partes do corpo que são mais trabalhadas, tentando identificar a região onde a posição mais pega. E aí, se você não sentir ou não conseguir definir muito bem, avance um pouquinho mais. Ao avançar, fica muito nítido no corpo o ponto de maior solicitação. Se for o caso, você até volta, né? Recua e tenta isso de novo. Você vai usar o ponto no seu corpo de maior esforço como um objeto de concentração, da mesma maneira como quando a gente faz a meditação. Eu sugiro para você um objeto de concentração, você fixa a sua mente. Aqui você usa o corpo e a parte do corpo mais solicitada como objeto de concentração. Só que, num primeiro momento, quando você faz isso, eu tenho a sensação que o ponto de maior solicitação é como uma névoa em torno de uma área do seu corpo. E o que você está tentando fazer é ir estreitando, estreitando, estreitando até achar, sabe assim, o ponto exato, como se você pudesse apontar a região, o local exato com a pontinha de uma caneta. E eu imagino, sabe como uma caneta marca-texto ou uma canetinha que quando toca a pele deixa um pontinho ali? Se a sua mente for ultra focada a ponto de ir
estreitando a área, você vai perceber uma coisa muito curiosa. Quanto mais raio laser for o seu pensamento, quanto mais concentrado num ponto for o seu pensamento, aquela região que estava doendo, estava solicitando, ela deixa de ser a que mais pega, a que mais dói. E aí você consegue avançar um pouquinho mais. Só que aí, no que você avança um pouquinho mais, volta a doer uma outra parte. E aí você repete isso, mentaliza especificamente uma região. Respira fundo, solta, se concentra ali. Aí a região vai afrouxar também, com base, né, na presença da sua consciência, assim. E no final ali, de uns 2 ou 3 minutos, é como se a canetinha tivesse deixado vários pontinhos de luz marcados no corpo. Bem lúdica, né, a minha descrição, assim, mas é uma forma de ajudar a registrar esse conceito. Nos livros, o De Rose, ele cita isso de uma forma bem lacônica, né? Ele diz assim, concentre-se na parte do corpo mais solicitada. E pronto, assim, não floreia muito. E aí eu gosto de dizer assim, ajuda a gente a ter mais recurso ali para aplicar a mentalização. Tá bem, volte aqui devagarzinho, eleve o tronco. A gente vai usar a perna de cima como uma alavanca. Você vem com o braço direito contra o joelho esquerdo. A mão esquerda toca o chão lá atrás. Você inspira. Expira e torce. Quando torcer, vai tentar olhar por cima do ombro lá para trás. E se nosso corpo fosse ultra flexível, a mão de trás que está ali no chão alcançaria a planta do pé esquerdo. Faz sentido isso? De essa distância aqui ser zero? De novo, né? Assim, se tentar recolher bem essa perna, levantar, pegar, sabe? Você às vezes até consegue, mas aí entorta tudo para fazer. Eu prefiro ficar aqui mais retinho, mais certinho, sabe? E vir diminuindo essa distância aos poucos. Respire fundo, volte lá. O que nós vamos fazer aqui agora é o seguinte: você estende a perna de baixo. Pode estender para frente essa perna, tá? Não tem problema. A gente vai cair fora, né, do ângulo da posição, mas é só estender o joelho da perna de baixo. Tenta garantir ali os joelhos bem próximos ou até unidos, se isso for possível. E a gente vai repetir a anteflexão, só que agora com a perna de baixo estendida. E você vai tentar pegar com a palma da mão a planta do pé, puxando os dedos desse pé para trás. Pois é, você não viu nada, porque aqui a ideia é vir flexionando os cotovelos para encostar os cotovelos na perna, ou melhor ainda, no chão. Nossa senhora, aí pega muito. Se incomodar demais, você volta, deixa as mãos no chão. E aí eu gosto de fazer isso assim, você dá uma espreguiçada, uma tracionada, traz o queixo no peito primeiro, baixando o rosto. E aí você vem curvando as costas e por último descendo a lombar. Eu acho que é uma maneira um pouco mais confortável de fazer, mas você para antes do ponto de dor, né? Tava aqui, tracionou, queixo no peito, doeu? Para aqui, tá tudo bem, gente. A Mi tá vindo aí de um tempo sem praticar, né, cara? O corpo vai endurecendo. Pois é. Dizem que não é muito bom deixar o seu instrutor de yoga com saudades. Deixar o instrutor de yoga com saudades. Não por nada, assim, né? Tipo, pô, o cara vai ficar bravo. Não, é o corpo, o corpo vai ficar reclamando. E a gente ainda tem sorte, essa aula, o horário delas, 18h30.
Você já acordou, levantou, se movimentou, foi pro trabalho, voltou, almoçou, sabe? O corpo já tá acordado, já tá em movimento. De manhã, na turma das 7h30 da manhã, cara, esse primeiro movimento aqui, nossa senhora, é surreal. A sensação que vão se espalhando uns choquinhos assim pelas costas. Sim, é gostoso. Assim, você pega lá os textos clássicos do yoga, né? Eles vão dizer que o horário ideal para praticar é às 5 horas da manhã. Fala, não, mas aí é sacanagem também, tem que estar muito na pegada, né? Olha, volta lá. Ah, dá uma soltadinha aqui, bate um pouquinho os joelhos no chão, assim. Ah, e a gente vai compensar. Mas assim, de manhã, o que acaba acontecendo, se você consegue praticar de manhã, você vai para o seu dia com mais disposição, com mais energia. Você, você acorda melhor o seu corpo para sair de casa, assim, sabe? Especialmente pensando nos asanas, né? Olha só, uma boa. Então, tenho novidades. Porque era segundas, terças, quartas e quintas. Tudo comigo às 7h30. A partir da semana que vem, e eu tô para divulgar isso no grupo, nós vamos ter uma instrutora nova na equipe e ela vai dar as aulas às quartas e sextas. Todas as turmas da manhã vão antecipar meia hora, vão passar para 7 horas da manhã. Eu vou dar as aulas segundas, quartas e quintas, ela vai dar aulas quartas e sextas. Então a gente está se dividindo, né? Eu vou dar uma aula menos, ela vai dar uma aula minha e vai acrescentar uma aula a mais na sexta-feira que não tinha, às 7 da manhã. Legal, né? Segunda, terça e quinta. Ela fica com quartas e sextas. Ah, não, à noite não muda nada. À noite não muda nada. É, só de manhã mesmo. Vou atualizar a grade, aí eu mando para vocês. Olha, esse lado aqui é o lado do meu joelhinho magoado. Eu já contei essa história, né? Eu operei esse joelho em 2013, machuquei jogando basquete. E aí ele tem uma sensibilidade a mais. Então eu coloco a almofadinha aqui, o joelho não desce tanto, e aí setoriza mais o esforço para o quadril realmente, que é o ponto, né? Onde a gente está tentando atuar mais. Mas vai lá, respire fundo, puxe bastante ar. Expire devagar, solte o corpo à frente, tombe a cabeça, relaxe os ombros. Tô com calor, Mi, vou ligar um pouco o ar, você não tá? É, você não é calorenta? Esse tempo aqui tá muito maluco, né? Catástrofe de chuva e temporal e vento, aí calor absurdo e aí frio, céu nublado, ventinho. Na sexta, na sexta-feira. Nossa senhora, teve. Cara, foi sexta, foi sexta. Teve alagamento lá embaixo na Harmonia e o supermercado ali ficou com água até o joelho. Eles perderam, assim, um monte de mercadoria. Não o Instituto Chão, que é bem na frente de onde alaga lá embaixo. Repita aqui aquele exercício de fechar os olhos, respirar fundo, se concentrar no corpo e treinar e ir estreitando o seu foco até ele se tornar realmente pontual.
Volta lá devagarzinho. Usa o braço como uma alavanca. O braço esquerdo aqui contra o joelho direito. A outra mão no chão lá atrás. Você respira fundo. Solta o ar e torce. Nas permanências você pode deixar a respiração mais à vontade, mais suave, desde que ela siga sempre nasal. Fiz um videozinho esses dias, né, brincando com essa coisa, né, de que a respiração tem que ser sempre nasal. Você viu? Ficou engraçado. É. Aí eu tenho essa aluna que é da corrida também, né? Já fez maratona e tal. Então, assim, eu discordo, porque na corrida tem momentos que você não consegue respirar só pelo nariz. E aí eu tava conversando sobre isso com ela. Na corrida, quando você começa a ficar com o corpo muito cansado, é que você começa a respirar pela boca. Respirar pela boca é um sinônimo de exaustão. E daí, olhando do ponto de vista do yoga, eu diria, cara, se você tá machucando, volta, né? Pratique, treine dentro do seu limite de conforto. Conforto é um elemento importante no yoga. Mas aí eu estava conversando com uma outra aluna que corre, que também é maratonista, e dizia que a corrida saudável ela é até 10 quilômetros. Mais do que isso, você corre muito risco de se machucar. Mas, por um outro lado, corridas mais longas, você tem um ganho, usando palavras dela, né? Ela dizia assim: você tem um ganho emocional, mental e espiritual que transcende a questão física. E aí eu acho isso um ponto interessante. Até que ponto você está disposta a machucar o seu corpo em prol de um ganho de força de vontade, de conquista, né? De uma superação, de uma transcendência momentânea ali. E, cara, assim, muita gente está disposta a isso, assim. O grande lance do yoga é que o yoga faz bem. Muita... O yoga faz isso sem machucar. Mas, assim, o yoga faz bem. E aí as pessoas não fazem yoga pelo yoga, as pessoas fazem yoga porque faz bem, sabe? Imagine, você vai fazer Muay Thai, você vai se arrebentar inteira. Mas as pessoas fazem Muay Thai, ué, elas gostam de Muay Thai. Vai fazer maratona, você vai arrebentar o corpo inteiro, mas as pessoas gostam. Então, tem outros ganhos em torno ali, né? Que as pessoas buscam também. Então, assim, se você estiver respirando pela boca na corrida, como professor de yoga, eu diria, poxa, reduz um pouquinho o pace, dá uma descansada, bebe uma água, para não cair numa zona de esforço excessivo, que pode machucar o corpo. Mas se eu for um professor de corrida, eu vou dizer, não, continua, inspira pelo nariz, solta pela boca, vai até terminar, mantenha o seu pace, sabe? Do tipo que são premissas diferentes. Monta aqui com a perna de baixo estendida. Veja se dá para pegar o pé lá na frente. Se não der, não tem problema, deixa as mãos no chão. Vai enrolando aqui, né, a coluna devagarzinho, setorizando ali o esforço nos pontos mais necessários e descendo sem pressa. Sabe que essa questão de praticar com conforto, na verdade, não é nem uma questão do yoga em si, porque existem linhas de yoga que vão nessa mesma premissa, assim. É mais da filosofia do Tantra. Nós fizemos um papo muito legal sobre Tantra uma vez, né, Mi? O Tantra, ele é uma filosofia sensorial, ele não quer machucar o corpo. Pelo contrário, preserva o corpo, gosta do corpo. Existe esse conceito de que na filosofia Brahmacharya, que é o oposto, o corpo é um obstáculo para a sua evolução. Então, se você machucar o corpo, não tem problema. Para a filosofia matriarcal, você não pode machucar o corpo de jeito nenhum, porque o corpo é justamente uma ferramenta de evolução, não é um obstáculo, é um caminho também.
Sim. Cara, isso é um assunto bem interessante, porque eu acho que, na verdade, isso vem de fatores climáticos, e eu explico por quê. Quando você está mais na linha do Equador, você tem menos variação climática entre o inverno e o verão. Quando você vai subindo para os trópicos, indo em direção aos polos, você passa a ter invernos muito rigorosos e você passa a ter momentos muito diferenciados de plantio e colheita. E isso vai criando nas populações mentalidades diferentes. Se você for ver, a maior parte dos países subdesenvolvidos está no Equador e a maior parte dos países desenvolvidos está mais próximo, né, do... Por quê? Os povos vão entendendo a importância de você guardar recursos, de você se preparar para o inverno, sabe? Isso vai criando uma mentalidade. Mas, ao mesmo tempo, são culturas que valorizam uma certa rigidez do comportamento, são culturas mais conservadoras, e isso vai formatando uma maneira de ser, né? E aí dizem que as culturas, né, que floresceram assim, né, com mais recursos, com mais liberdade. Imagina, né, os índios, imagina, né, os povos assim, imagina você taca uma semente, já cresce, já tem fruta para toda a tribo, assim, sabe? Do tipo, não desenvolveram essa mesma necessidade de, né, rispidez e rigidez. E aí isso se conecta com valores femininos, valores masculinos. A masculinidade tem uma coisa meio de cala a boca, aguenta firme, vai, se prepara. E a feminilidade tem uma coisa mais, não, tá tudo bem, vem aqui. Eu explico isso assim. O filho bate com o dedo do pé na quina da mesa e começa a chorar. Aí ele vai até o pai e diz, ah, papai, tá doendo. O que que o pai fala? Engole o choro. Homem não chora, aguenta firme. E aí ele vira pra mamãe e fala, ah, mamãe, bati o pé, tá doendo. Aí a mamãe fala assim, ah, vem cá que a mamãe vai dar um beijinho. Pronto, pronto, passou. Não é assim, do tipo, a atitude matriarcal, a atitude do feminino tende a ser mais acolhedora, mais sensorial, mais sensível. E a atitude patriarcal tende a ser mais ríspida, mais rígida, mais dura. E falando assim, eu não quero dizer também que matriarcado é bom, patriarcado é ruim. Não é isso, assim, também, né? Tem situações que você precisa engolir o choro e seguir em frente. Não tem o que fazer, assim. Olha, volta lá. Ah. E aqui a gente vai estender bem as pernas. Não sei se a gente chegou nesse assunto, mas eu acho que a filosofia matriarcal, ela aponta um caminho mais interessante nesse momento social que a gente está vivendo, né, em que você tem, às vezes, uma questão relacionada com o feminismo, a guerra dos sexos e não sei o quê, sabe? Acho que o matriarcado aponta um caminho muito interessante nesse sentido. A última vez que eu conversei sobre isso numa aula aqui foi com a turma da manhã e surgiu a ideia da gente fazer um bate-papo sobre esse assunto, sabe? Do tipo, eu gostei, eu ia curtir. Eu fico um pouco intimidado porque eu sou homem, né? E aí, assim, ó, vai lá um homem lá na frente falar sobre matriarcado, assim, e aí, tipo, não tem lugar de fala, sabe? Eu me intimido um pouco. Exatamente, exatamente. É. Eu acho que cada indivíduo tem a masculinidade e a feminilidade dentro de si, que são forças, são valores que a gente precisa redescobrir e trabalhar, independentemente do seu gênero, ser homem ou mulher. Mas aí, de novo, né? Como a gente vive em geral numa sociedade mais patriarcal do que matriarcal, os valores da masculinidade, eles são não, homem é homem, mulher é mulher.
você é viado agora? Sabe assim? Do tipo que meu feminino é lésbico, sabe assim? Do tipo, homem, homem adora essas piadas. Mas, assim, é nessas, né, nessas conversas assim que você vê a dificuldade que a gente tem, né? Por exemplo, a habilidade de expressar um comportamento maternal. Ela é independente do seu gênero. E aí a mãe da Dedê, né, ficou doente e eu acho que por ter tido experiência com esses conceitos, eu consegui muito facilmente, assim, me adaptar para uma situação em que agora a gente mora os três juntos, ela precisa de cuidados, então tem que fazer a refeição dela e tal. E a Dedê teve uma dificuldade, assim, porque eu tenho traços femininos muito marcantes e a Dedê tem traços masculinos muito marcantes, assim. Olha, volta aqui devagarzinho. Dá uma tracionada pro alto. Torce na direção da perna esquerda. E agora vai de frente em cima dela. Eu falo que eu sou homem, mas eu sou um infiltrado no mundo feminino, porque as aulas, como professor de yoga, a busca por yoga é predominantemente feminina, né? Nós temos alunos homens e tal, mas acho que a última vez que eu vi era 70% mulheres e 30% homens, se tanto, assim. Até, tem ambiente, tem escola que você vai que é 100% mulher, assim. Se encontrar um cara lá é muito. E aí, assim, o convívio é muito rico nesse sentido, né? Uhum. Sim, que legal. Não, o que eu acho interessante, de novo, a gente volta naquela questão do meio termo, né? Se um indivíduo, seja ele homem ou mulher, for excessivamente, expressar excessivamente valores masculinos ou femininos, fica um pouco desequilibrado. Em geral, um casal equilibra isso, né? Por exemplo, eu tenho traços femininos mais fortes e a Dedê tem traços masculinos mais fortes, e às vezes a gente se contrabalanceia nesse sentido. Normalmente o gênero é determinante, né? E aí o homem tem traços masculinos mais fortes, a mulher tem traços femininos mais fortes, mas isso não é uma sentença. Volta aqui devagarzinho. Deixa a mão direita do lado da outra perna ali. Espreguiça pro alto. Desce de lado compensando. Ui, esse meu lado tá bem dolorido. Eu vou bem devagarzinho com ele, tá? Aí de novo, né? Se eu descer pouquinho, vocês não me copiem. Pode descer mais se você puder. Essa é uma questão que ela ficou muito mais forte desde a invenção da pílula anticoncepcional. Você consegue imaginar, você consegue conceber na sua cabeça que todas as vezes que você quisesse transar, você correria o risco de engravidar? Assim, pega essa informação. Imagine todas as vezes que você teve desejo sexual. Se você realizasse aquele desejo, você podia engravidar. Cara, do tipo, e aí você vê nossos avós, tinham 12 filhos, né? Meu pai tem 12 irmãos. Não tinha televisão. Era o entretenimento da família era esse. Ai, gente.
Não, e aí surge a pílula, a possibilidade da mulher regular o seu ciclo reprodutivo. Cara, é a bomba atômica social, né? Do tipo, mudou completamente as dinâmicas sociais. E até hoje a gente não achou um jeito de lidar com isso de uma forma bacana. Aí vai lá o Zuckerberg, né? O CEO do Facebook, da Meta, fazer um podcast dizendo que ele está implementando umas políticas para estabelecer a energia masculina na empresa. Então, sabe, um papo bem. É. Parece meio retrocesso, assim. Pois é, cara. Ele tá no movimento Red Pill, né? Ah, essa é outra também, do tipo, eu acho que é importante também conversar sobre masculinidade, masculinidade saudável, assim, sabe? O que é a masculinidade saudável? Porque no momento que a mulher ganha espaço, socialmente, mercado de trabalho e tal, existe, né, um retrocesso da masculinidade. Eu converso com muitas alunas, muitas amigas, que, especialmente as solteiras, não sei se é o seu caso, Mi, que assim, o mercado de paquera tá um show de horror, assim, sabe? Do tipo, os caras estão mandando muito mal. E aí. É, ai, cara. Não, mas é uma questão, porque imagine, os nossos avós, era assim, ele começou a entrar na puberdade ali, já casa logo. Então você vê casamentos assim, casou com 16, 17, 18 anos. Existe uma força religiosa muito grande, um constrangimento social muito grande contra a separação e tal. Então casou, casou, vai ficar pro resto da vida, tá feliz, tá triste, não importa. E faz filho a rodo e segue o baile, né? Era uma solução com as ferramentas que eles tinham. Daí vem a pílula, muda completamente isso. Eu não sei se a gente é muito mais feliz, assim, de novo, não estou falando isso com, né, essa mente retrógrada de que temos que reinstituir os valores cristãos da família, não sei, esse papo assim, né? Mas, cara, a gente não encontrou uma solução. É por isso que eu digo, a gente não encontrou, assim, conversa com as pessoas não estão felizes, elas não estão saudáveis, elas não estão, né, estabelecendo relacionamentos duradouros ou, né, constituindo famílias saudáveis. Uhum. Cara, a gente, assim, eu felizmente me casei antes do Tinder, cara. O Tinder é um negócio muito maluco, vamos combinar, né? Se a gente for conversar sobre isso. Tá bem, olha, volta lá devagarzinho. Ah, junta a perna direita lá com a esquerda. A gente gira, gira o corpo, deita de frente pro chão. Deixa eu só acertar aqui. Deitados aqui de frente para o chão, você vai flexionar lateralmente ali a perna esquerda, trazer o joelho esquerdo bem alto. Puxa ele assim, ajuda com a mão. Trouxe a perna aqui em cima, pega com essa mão esse pé. E aí você treina estender esse joelho lá para cima. E para aqui na posição deitada. Essas posições, às vezes as mulheres sentem esse incômodo, né, da pressão do tórax contra o chão. Esmaga os seios. Veja lá, se precisar subir um pouquinho, se ajustar, se acomodar ali.
Sim, a ideia é essa. Mas se não der, você ao invés de pegar no pé, pega no tornozelo. Vai com a mão mais próxima, assim, sabe? Mas a ideia é estender bem. Aqui eu queria fazer com você o seguinte: veja se vai dar certo isso. Você flexiona a perna lá embaixo, a perna direita, tenta pegar o pé com a outra mão e aí puxa ele. Não vai me. Às vezes só de você flexionar o joelho aqui já pega. Isso, é lá mesmo. Eu sinto a virilha. Virilha, quadríceps. Eu tive uma aluna que ela se apaixonou por esse assunto dos matriarcados e ela fez eu dei para ela um livro. Cara, essa história me surpreende até hoje. Eu dei para ela um livro que o De Rose recomendava, que é de um argentino que ele descobriu um matriarcado na China, numa região super remota. E escreveu o livro, né? Eu comprei o livro, li e dei para ela. Ela se apaixonou, pois organizou uma viagem, foi lá e conheceu. E quando ela voltou, ela organizou umas palestras sobre como uma cultura matriarcal se estrutura socialmente. E cara, é um negócio muito doido assim. Você não consegue conceber. Porque, ó, pensa só. A gente nasce dentro de um núcleo familiar. O núcleo familiar normalmente é composto pelo papai, pela mamãe, e ali talvez uns avós, uns tios, uns primos, né, um cunhado. Né? O núcleo familiar típico é o pai, a mãe e os filhos, né? Eventualmente uma família estendida pode trazer ali outras pessoas, mas em geral é isso. Aí você cresce, se apaixona, casa, sai da casa dos seus pais, constitui, né, uma família com o seu parceiro, o seu cônjuge. Essa estrutura é completamente diferente no matriarcado. E aí, de novo, você precisa levar a sua cabeça para o ano de, sei lá, 2000 antes de Cristo, né? Não tinha camisinha, não tinha preservativo, não tinha método contraceptivo, não tinha internet, não tinha eletricidade. A estrutura matriarcal, ela é formada, a estrutura de uma família matriarcal é formada em torno de uma matriarca. Então, uma mulher constrói uma casa. Ela constrói a casa dela. E ela transa com quem ela quiser. E ela tem filho de quem ela quiser. Na casa dela moram os filhos dela. Sim, os homens não, sem parceiro. À medida em que a família vai crescendo, as filhas dela ficam na casa. Os filhos homens, eles vão morar na casa dos homens, que é um ambiente separado onde moram os homens. E a menina, quando faz 13 anos, quando ela entra na puberdade, ela ganha um quarto na casa para ela. E ela passa a poder convidar para o quarto dela quem ela quiser. Cara, é um negócio assim muito bizarro. Então assim, a família não é mamãe e papai. Não tem papai. Na verdade assim, tem todos os pais. Todos são pais. Todos os homens da tribo são pais de todas as crianças. Então eles se revezam no cuidado das crianças. É muito engraçado. Volta lá, volta lá. Sim, eu vi um documentário do Xingu dizendo que a estrutura familiar dele é exatamente igual. Ó, volta aqui, apoia os cotovelos no chão, sobe o tórax. Respira fundo, empurra o chão, tenta manter a outra perna lá em cima. Estica aqui o abdômen. Se ficar muito difícil, aí você flexiona esse joelho, deixa essa perna recolhida aqui, né? E faz a extensão dos braços para cá.
Muda um pouco a solicitação no quadril. Dá para fazer esse aqui pegando o pé também, vai ficar interessante. Lá. Nossa, é muito mais difícil. Nossa senhora. E aí, assim, porque olha só que interessante. A mulher, ela tem um ritual de passagem para a vida adulta que é biológico. Um belo dia, a mulher tem a sua primeira menstruação. No dia que ela tem a primeira menstruação, ela deixa de ser uma menina e passa a ser uma mulher, porque a partir desse dia ela pode engravidar. É biológico, é fisiológico. O homem não. O homem ele tem a ejaculação, né? Poderia dizer isso, mas assim, o homem não tem um ritual de passagem tão, né, representativo. Ó, volta lá, a gente vai trocar o lado. Ah. E aí o que acontece nessas tribos, esses povoados, eles criam rituais de passagem muito dramáticos para a entrada do homem na vida adulta. Então, os meninos, eles moram na casa da mãe, da matriarca, até o dia em que um avô, um xamã, tem uma figura do iniciador, percebe que o menino está demonstrando interesse nas meninas. Porque isso é muito curioso. Os meninos, eles não gostam das meninas até certo ponto. Chega uma idade, um momento em que eles passam a gostar das meninas. E quando... exatamente. Não, mas esses são os psicopatas, né? Esses não duram muito. Mas quando o líder, vamos dizer assim, ou o xamã, ou essa autoridade ali percebe isso, esse cara vai dar a iniciação para o menino. E os rituais de iniciação, tipo assim, tem que passar a noite numa caverna escura, tem que pegar uma cobra, tem que pegar uma caça, tem que trazer uma caça para a tribo, tem que ser picado por uma vespa no alto de uma... Sabe assim? São rituais muito marcantes, normalmente muito dolorosos para o menino, mas que marcam o início da vida adulta. Naquele momento ele não pode mais dormir na casa da mãe, e ele passa a ter que dormir na casa do pai, dos homens. E existe tipo de uma... Fala tipo de um albergue, assim, sabe? Em que os homens, todos os mais velhos, dormem lá. Quando eles conseguem, né, a cair nas graças de uma mulher, eles podem dormir no quarto da mulher. E a mulher escolhe se quer ficar, se não quer, se quer ficar mais tempo, se quer ficar menos tempo, se quer trocar. É muito doido, cara. É muito doido. Eu acho que só funcionaria para pequenos grupos, sabia? Porque hoje a instituição da relação patriarcal familiar, ela é muito onipresente, assim. Mas enfim, aí essa aluna deu umas palestras, ela descobriu um arquipélago no Panamá que era gerenciado por mulheres e que tinha uma estrutura social parecida, e descobriu uma alemã que a tese de doutorado dela foi uma socióloga, né? Foi um estudo de sociedades matriarcais do presente. Isso é um assunto pra gente porque dizem que o yoga surgiu numa cultura matriarcal. E se você quiser buscar o yoga nas suas origens, ele seria mais alinhado com essas propostas, assim, sabe? Mas aí já cai um pouco no âmbito da especulação. O Tantra é o nome que se dá para a filosofia matriarcal que está por trás desses comportamentos todos. Quando você pega tudo isso e começa a estruturar numa visão de mundo, o nome disso é Tantra. Tantra é o nome de um conjunto, de uma categoria de textos do hinduísmo.
E uma vez eu vi uma explicação muito boa sobre isso. Sabe como você vai lá no Brasil, pergunta para as pessoas qual a sua religião? A pessoa diz, eu sou católico. E aí na quarta-feira ele vai no centro espírita. Aí você fala assim, não, mas peraí, você é espírita ou é católico, né? Porque o cristianismo recusa a premissa, né, da reencarnação e tal. Fala, não, sabe o que é? Veja bem. E aí é meio isso, assim, sabe? Do tipo, parte da população indiana é hindu e segue a autoridade dos Vedas como, né, cânone. Mas na quinta-feira o cara lê os tantras, né? Enfim. E que se parece um pouco, na verdade, se parece um pouco mais com as religiões afro. Que seria dizer assim, na quinta-feira ele vai no terreiro, né? Então ele segue princípios do candomblé, segue princípios da Umbanda. E aí a cultura brasileira ela é uma miscigenação entre essas forças, né, todas. E a cultura hindu ela é uma miscigenação disso tudo, mas você poderia tentar separar uma coisa da outra, né? E na essência você diria que a cultura védica ela é patriarcal e a cultura tântrica ela é matriarcal. Mas isso também seria a formalização do comportamento desses povos que se misturaram no passado, assim. Pegou o pé lá atrás. Nossa, esse lado tá mais difícil do que o outro. Eu acho esse assunto muito fascinante, assim, porque a gente não consegue enxergar a nossa cultura de dentro da nossa cultura. Isso é muito legal quando você vai viajar para fora do seu país pela primeira vez. E você vê que as pessoas moram de um jeito diferente, falam uma língua diferente, comem comidas diferentes. Aí você vai para Londres e os caras estão comendo feijão com peixe frito no café da manhã. E você fala assim, mano, feijão em lata, assim, sabe? E aí você fala, que é isso, cara? E aí você entende, não, culturas diferentes, tem comportamentos diferentes e tal. E eu falo que a questão matriarcal-patriarcal, ela não é nem assim do tipo a comida. A comida ainda seria um programa que você está rodando no seu computador. A questão do patriarcado e matriarcado é o sistema operacional, sabe? É um nível mais profundo. É como o pensamento pensa. Não é uma forma de pensar. Sim, sim. São os alicerces da sua forma de pensar. Solta lá o pé. Veja lá, subir o tórax na retroflexão. Agora, se precisar, pode flexionar o joelho de lado. Ai. E será que dá pra pegar o pé lá atrás também? Vai sair meio virado do avesso dessa aula aqui. Tá bom, olha, volta lá. Empurra o chão. Você se senta sobre os calcanhares. Deixa uma mão sobre a outra, testa sobre as mãos, respira fundo. Uma descadeirada nesse povo aqui, gente. E nós vamos passar para a posição invertida sobre a cabeça. Veja lá se está tudo bem com o pescoço. Vamos nessa. A Dedê reclamando muito de dor no pescoço, né? Aí peguei ela trabalhando no computador com a cabeça pendurada, assim, sabe? A mesinha é meio baixa
ela trabalhando só com o laptop e a cabeçona assim pendurada. Eu olhei pra isso e falei, não é à toa também que você tá com dor no pescoço, né? Aí ela, nossa, e tal, porque ela sentiu umas pontadas bem doídas assim. E eu tenho aqui um monitor, levei pra casa, montei pra ela, coloquei uns 3, 4 livros, o monitor em cima, pluguei o monitor no computador dela, você vai trabalhar olhando pra tela do monitor agora. E cara, na hora, né? Você acertou aqui. Para de doer. Eu tenho isso muito em conta porque eu sou um cara alto. Então a minha ergonomia, para ela ser minimamente boa, o computador tem que estar alto assim, sabe? Eu tenho uma aluna, estava reclamando muito de dor cervical, foi fazer a ressonância, estava com uma hérnia assim. E muita dor, muita dor. Aí um dia eu falo, ah, não, vou chegar mais cedo, vou trabalhar aí da escola. Ah, não, beleza, usa a mesa aqui. Ah, não, vou trabalhar no sofá. Aí eu olhei ela com o laptop no colo, com as pernas meio cruzadas, uma pra cima, uma pra baixo, a coluna toda torta, assim, o pescoço meio dobrado de lado, usando o trackpad, assim, como, sabe? Cara, do tipo, vai dar ruim isso aí, bicho. Assim, trabalhar com o laptop no colo, no sofá, nossa, eu acho que é a pior ergonomia possível, assim. Mi, se tiver ruim de subir, não se preocupa, ó. Sobe uma perna só, fica um pouquinho, dá uma esticada. Aí volta, tenta fazer a outra. Fica um pouquinho também. Se puder, tenta subir. Quer uma ajuda? Vai lá. Boa. Aí, fica aí, fica aí. Tenta vir, ó. Olha lá. Tende a tua outra perna lá pra cima. Isso! Ó, deixa eu pegar ela aqui. Estica, estica pro alto. E... Volta lá, volta lá. Aí. Boa. É, eu não gosto de deixar muito tempo quando você precisa de muita ajuda pra não forçar o pescoço, sabe? Pra gente ir com calma. Mas você ficou super bem, cara. Não, tava bem, tava retinho. Dá pra trabalhar essa tração. Sangrando? É mesmo? Ih, pega um lencinho aqui. Sabe o que é isso? Deve ser o ar muito ressecado, cara. Ó, pega um lencinho. Oi? Nunca aconteceu em aula comigo, Mi, de sangrar nariz da posição invertida. É? Quando eu era adolescente, meu nariz sangrava, tipo, direto. Era só pegar um pouquinho de sol, ele sangrava. Era muito comum. E aí depois sumiu. Sei lá. Leite caiu ali, Leite, já voltamos. Mi, fica um pouquinho aí. Vamos finalizar assim, a gente dá uma soltada nos ombros, no pescoço. Eu vou dar uma pesquisada, tá, Mi? Na questão de sangramento do nariz durante as invertidas, vou ver se eu encontro alguma referência. Eu tenho a impressão de que o ar muito seco, ele pode causar isso. Se bem que hoje não tá tanto. Então não era tanto o caso. Mas fez ali uns dias assim seguidos de muito sol, muito seco, o ar muito seco, e aí a gente fica, né, com o nariz arranhando.
Não, aí eu acho que é um sintoma de insolação, mas eu posso pesquisar sobre isso também. Chega então por hoje. Que tal, Letícia? Recolocamos o corpo no lugar? Tem nem força pra falar. Vou ali deitar, me esqueçam. A gente se fala amanhã. Maravilhoso. Beijo, Leite. Beijo, tchau.